pegar aqui de alguma roda de conversa. Quando a gente quer, né? A gente nunca... Tenho a sensação de que nós estamos ao vivo no Facebook. Verdade? E a gente nessa conversa um pouco Olá. mais... Não, agora que entramos. Olá. Estamos ao vivo. Agora estamos ao vivo. Não estávamos. Graziela, Diogo, grande prazer vê-los e falar com vocês. Desculpa que hoje o dia estava meio confuso, inclusive uma nota de pesar que morreu o Gilberto de Menstein, e que era um bom amigo, uma pessoa que, enfim, fizemos algumas coisas juntas e eu gostava muito dele. Então, realmente, uma tristeza muito grande. E a gente estava fazendo aqui uma nota de pesar, daqui a pouco eu tenho também câmera municipal virtual, então hoje o dia estava um pouco confuso, mas de qualquer forma, muito obrigado por vocês estarem aqui. Vamos começar a nossa conversa, eu só preciso dar 2, 3 informações antes da gente realmente começar a nossa conversa. Bom, primeiro, para quem quiser depois ter acesso a essa nossa conversa, pode mandar o pedido para o nosso site, danielanenberg.com.br, e a gente manda a live completa. Dizer também que também via WhatsApp, quem quiser, o número é 98405-5460, também dá para ter aí a nossa conversa completa. Dizer ainda que essa é a nossa segunda live relacionado aos nossos projetos de impacto social, negócios de impacto social. A gente teve uma na sexta passada, vamos ter uma próxima na sexta que vem, e o objetivo, inclusive, convido a todos, a gente tem uma consulta pública que ia até hoje para envolver todo mundo que quisesse dar contribuições no projeto de lei. E com a audiência e o volume de pessoas que estão participando, a gente está prorrogando isso até o dia 15 de junho. Então, eu convido não só vocês, mas todo mundo que puder, entrar também no nosso site, danielanenberg.com.br, e contribuir para que o projeto de lei seja feito a várias mãos, né? Eu, como vereador, acredito muito nisso, na participação das pessoas, da sociedade civil. A gente, com certeza, consegue fazer um projeto melhor se mais pessoas participarem. Quanto mais transparência, quanto mais participação, melhor vai ficar o projeto. Então, por isso, a gente está prorrogando esse prazo até 15 de junho. Todo mundo que quiser participar, mande as sugestões para a gente até esse dia, para que a gente possa incluir no nosso projeto de negócio de impacto social. Antes de apresentar também os nossos 2 convidados, queria só lembrar também que a gente tem feito live aí a semana toda, né? Essa semana tivemos 3 lives, começou segunda-feira com a Júlia Albino, um webinar, foi muito legal, sobre tecnologia, sobre inovação também. Na quarta, a gente teve com o André Roncaglia, que é um economista, falando um pouco do mundo, né, e o Brasil principalmente, como a gente vai sair dessa crise. E ontem à noite a gente teve também com o Silvio Zimmermann, que é infectologista do Albert Einstein, e que o Sérgio, desculpa, não Silvio, Sérgio, e ele contou um pouco dúvidas aí sobre a parte de sanitárias, de saúde. E vamos ter também, na semana que vem, dia 3, quarta-feira, com o prefeito de Lins, o Edgar de Souza, quarta-feira, às 19h30, com o Edgar de Souza, os efeitos da pandemia na comunidade LGBT. Aliás, Graziela, queria mandar um forte abraço da Heloísa, que trabalha comigo, Heloísa Gama, diz que te conhece bem, ela é uma pessoa maravilhosa e mandou um forte abraço para você. A gente tem trabalhado junto e tenho gostado muito de trabalhar com a Heloísa, ela falou muito bem de você, inclusive, disse, manda um abraço para a Graziela.
E na quinta da semana que vem, dia 4 de junho, a gente vai ter também, às 19 horas, uma live com a Cláudia Costin, que é ex-ministra, né, de Administração, foi secretária de Educação no Rio, foi secretária de Cultura também aqui em São Paulo. A Cláudia Costin conhece muito sobre educação e a gente vai conversar com ela sobre isso. Bom, essas são... e na segunda-feira, dia 1º de junho, às 18 horas também, a gente vai ter mais um webinar com a Sofia Picarelli, que vai falar sobre tecnologia e meio ambiente, inovação e cidades sustentáveis. Como vocês podem ver, Diogo e Graziella, eu estou meio craque de lives. A gente faz aqui, ultimamente, 3 a 4 lives por semana e está sendo muito legal, e essa não será diferente. Tenho certeza que vai ser muito legal também. Bom, queria apresentar os nossos convidados e dizer que eu sou muito mais aqui um intermediador para vocês poderem falar e contarem o que vocês têm feito na área de impacto social. Mas, de todo jeito, dando sequência à nossa conversa da semana passada sobre negócios de impacto social, nessa semana a ideia é discutir quais são os desafios e potencialidades do ecossistema de impacto social a partir do olhar de quem se dedica a apoiar seu desenvolvimento, como é o caso da Graziella, como é o caso do Diogo, organizando atividades de pesquisa e gestão do conhecimento, que é tão importante para esse assunto. E, apresentando nossos dois convidados de hoje, queria primeiro apresentar o Diogo Quitério, que é gestor de programas no Instituto de Cidadania Empresarial, ICE. O ICE é uma instituição que suporta, né, o desenvolvimento do ecossistema de impacto social e atua no Comitê de Investimentos e Negócios de Impacto da Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto. Em 2015, desenvolveram em conjunto aí com várias organizações um amplo diagnóstico sobre o ecossistema de impacto social no Brasil. E, em 2019, a pesquisa foi revisada, foi ampliada a partir de um trabalho cuidadoso, né, de escuta dos mais diversos atores envolvidos e interessados na agenda de impacto socioambiental positivo. A gente já vai ouvir o Diogo, queria também já apresentar a Graziella, talvez o Diogo possa falar e eu apresento a Graziella na sequência, pode ser? Aí cada um tem 10 minutos, no máximo, para fazer as suas considerações, depois a gente tem algumas perguntas posteriormente a isso. Então, Diogo, talvez você pudesse começar, depois eu apresento a Graziella. Muito bem-vindos, viu? Obrigado por participarem. Poxa, obrigado pelo convite, Daniel, e ainda mais podendo conversar, dialogar com a professora Graziella, grande referência nessa agenda há muitos anos. Bom, eu trabalho no Instituto de Cidadania Empresarial, que é uma organização que tem como tema a inovação social, e desde 2014 a gente escolheu como agenda de trabalho os negócios de impacto. E a gente atua na crença de que modelos de negócio podem resolver problemas sociais, né? Sempre complementando a política pública e complementando a atividade do terceiro setor. A gente acredita que existe uma força de mercado que pode atrair mais pessoas, né, mais recursos humanos e mais recursos financeiros para atuar em prol de demandas sociais e ambientais. Mas, nesse tema, né, acho que quando a gente começa a dialogar sobre os negócios de impacto, o primeiro desafio que aparece é, mas então, quais são os negócios de impacto? Me dê exemplos, eu estou pronto, a gente conversa com investidores, eles falam, poxa, eu gostei muito dessa agenda, eu estou pronto para investir em negócios de impacto. E aí o que a gente costuma dizer é, poxa, a gente precisa criar um ecossistema para que mais modelos de negócios de impacto surjam, né? O ICE está nesse tema desde 2014, mas não quer dizer que negócios que estão comprometidos com resolver problemas sociais e ambientais não existam há décadas, mas o que a gente vem militando é da importância da gente ter conceitos mais claros para essa agenda, que a gente tenha atores mais qualificados trabalhando especificamente pelo tema de impacto. Tem um ditado africano que a gente repete muitas vezes, que diz que é preciso toda uma aldeia para educar uma criança, e da mesma forma a gente precisa de todo um ecossistema para fomentar negócios de impacto, né?
Então, o que o ICE tem feito é desenvolvido iniciativas em diversas pontas desse ecossistema para que a gente consiga ter uma visão bem complementar e sinérgica de atores que precisam se movimentar em torno dessa temática. Então, o ICE tem um programa que trabalha com professores da academia, tentando, né, levando essa temática para atividades de pesquisa, docência e extensão. O ICE tem um outro programa que trabalha com incubadoras e aceleradoras, que é um ator super importante na jornada do empreendedor, né? Então, garantindo que as incubadoras e aceleradoras entendam da agenda de impacto, saibam convocar empreendedores para a agenda de impacto e saibam apoiar a sua jornada. O ICE organiza um fórum nacional que acontece a cada 2 anos. Vou fazer um merchandising aqui dele. Vai ter uma edição virtual desse fórum no dia 30 de junho e 1º de julho. Eu vou tomar liberdade de mandar o convite para você, Daniel, nas próximas semanas, para você divulgar para as suas redes. E tem uma iniciativa chamada Aliança pelos Investimentos e Negócios de Impacto, da qual eu sou o coordenador, que se propõe a estudar o ecossistema, estudar quais são os gargalos desse ecossistema e entender quais são os pontos de alavancagem, de intervenção que a gente precisa fazer para que, de fato, seja possível destravar recursos para os negócios de impacto, para que a gente consiga apoiar a jornada desse empreendedor, para que a gente qualifique as organizações intermediárias desse ecossistema e que a gente crie um ambiente legal e conceitual, né, em relação à comunicação dessa agenda mais poderosa também. Então, como você mesmo disse, em 2015, a gente lançou um documento com 15 recomendações, que era orientações muito claras, né, chamados muito claros que construímos para atores como governo, institutos e fundações, para o papel da academia, para os bancos públicos, para que eles pudessem passar a discutir essa temática com mais celeridade e atuar por esse campo. E aí, depois de 5 anos, a gente está, agora, no próximo mês, nós vamos lançar uma publicação com que conta a história de o que avançou nesses últimos 5 anos e o que, de fato, ainda é um gargalo, tá? Para que, nesse mesmo período, a gente lance novas recomendações, olhando para um ciclo 2020 e 2025. E acho que, se eu pudesse dar alguns highlights sobre o que avançou mais ou menos, eu acho que a gente precisa celebrar a chegada de mais investidores comprometidos em atuar com impacto, né? Quando a gente olhava para essa fotografia em 2015, a gente tinha apenas 3 fundos de investimento que colocavam no peito o selo de Eu Invisto em Impacto, né? Que é a Vox Capital, a Move Investimentos, a Caeté Investimentos. Hoje, passados 5 anos, a gente tem a chegada de diversos outros fundos, a gente tem institutos e fundações investindo em impacto, a atuação direta do Sebrae, a gente tem bancos BNDES estruturando frentes para pensar em impacto, né, investidores anjo olhando para impacto, plataformas de investimentos, né, de financiamentos coletivos já também pensando em como alocar recursos de empréstimos ou de investimento em negócios de impacto. Então, essa foi um ponto super saudável. E acho que um segundo, queria apontar 3, um segundo diz respeito ao aumento dessas organizações intermediárias do campo. Então, se antigamente a gente tinha 2, 3 aceleradoras que eram reconhecidas como impacto, Artemisia, Quintessa, Yunus, hoje a gente vê a chegada de diversas outras incubadoras e aceleradoras que olham para esse tema e muito grata a chegada de aceleradoras que se estruturaram nas periferias. Então, o exemplo da banca é um exemplo, o exemplo do Fundo Zona Leste, com o trabalho que eles vêm fazendo no Jardim Pantanal, também é super interessante, né? Pensar como que você leva conhecimentos da base para a base em modelos de negócio. E o terceiro e último aspecto diz respeito à participação do governo. O Brasil foi o primeiro país a estruturar uma legislação federal para olhar para investimentos e negócios de impacto, é a N-Impacto, como você pontuou, que foi criada via decreto presidencial no final de 2017, e nos últimos 2 anos tem buscado caminhos para levar essa agenda de investimento e negócios de impacto para os mais diversos ministérios e bancos públicos.
E é com grata surpresa que a gente tem acompanhado o desdobramento da legislação federal para outros estados. Então, o Rio Grande do Norte foi o primeiro estado a ter uma legislação, o Rio de Janeiro está discutindo, o Rio Grande do Sul está discutindo, e agora a gente tem a oportunidade de discutir isso no âmbito municipal, né? Se tem uma localidade que deveria pensar, né, em relação ao âmbito municipal, é São Paulo, porque existe uma concentração de atores que estão interessados e qualificados para discutir impacto, a agenda de investimentos e negócios de impacto no nosso município, e vai ser super importante a gente poder contar com o apoio de vocês para olhar essa temática de forma mais sistêmica. Estamos à disposição para apoiá-los nesse processo. Obrigado. Não, ótimo, Diogo. Olha, vamos querer todo esse material que você falou para a gente poder publicar, se puder mandar para a gente, e os eventos, como você disse que vão ter, por favor, nos mantenha informado para que a gente possa divulgar também. E queremos o município, né, na medida em que a gente consiga aprovar o projeto de lei, sem sombra de dúvida, ser um exemplo para o Brasil, porque a gente acredita que outros municípios podem seguir na mesma toada, na mesma linha, e é isso que a gente quer. Então, por favor, vocês têm muito mais experiência, inclusive, que eu nesse sentido, então a gente precisa beber das fontes que sabem sobre o assunto, e vocês sabem bastante. Então, queremos muito ouvi-los para que a gente possa errar menos e possa, de fato, se envolver com todo o meio ambiente relacionado a negócio de impacto social. Muito obrigado aí, viu, Diogo? Gostei muito de te ouvir e vamos conversar um pouquinho mais daqui a pouquinho. Queria apresentar, né, a Graziela Comini, que é economista, com mestrado e doutorado em administração pela FEA da USP, a Faculdade de Economia e Administração, especialização na Harvard Business School e Universidade de Bolonha, coordenadora, né, do curso de graduação em administração da FEA, professora associada do Departamento de Administração da FEA, na área de gestão de pessoas, coordenadora do Centro de Empreendedorismo Social e Administração Terceiro Setor e representante do Brasil no SECN, Social Enterprise Knowledge Network. Depois você me corrige se eu estiver falando errado, tá, Graziela? Conselheira de empreendimentos socioambientais e negócios sociais no Brasil e que desenvolve projetos de pesquisa em vários dos temas correlatos, organizações híbridas, negócios sociais, inovação social, gestão de pessoas e responsabilidade social. Muito bem-vinda, Graziela, é um prazer tê-la aqui conosco. A palavra é sua. Bom, prazer enorme, né? Queria dar boa tarde a todos, né? Agradecer enormemente o seu convite, Daniel, te parabenizar por estar organizando esta live sobre um tema tão importante, cada vez mais, ainda mais com esse contexto de pandemia, acho que chama mais a atenção da gente rever a lógica dos negócios, né? Para mim é um prazer enorme estar com o parceirão do Diogo aqui, que a gente tem trabalhado muito tempo juntos, né? E aqui você correu um risco enorme, Daniel, de dar 10 minutos para uma docente, e a gente, para poder falar da nossa linha de pesquisa e falar um pouco desses desafios, né? E poder contextualizar esse campo de estudo para aqueles que estão escutando e muitas vezes são leigos, né? Então, acho que nesses 10 minutinhos eu vou organizar um pouco essa questão do próprio conceito de negócios de impacto, né? Porque todo mundo se pergunta, puxa, mas todos os negócios geram impacto, alguns negativos, né? Outros geram impactos positivos, alguns têm a intencionalidade, né? E são criados efetivamente para resolver problemas socioambientais. E é deste que a gente está aqui dando luz, né? Porque muitos atores, de fato, assumiram, né, esta responsabilidade e, juntamente com todo o esforço governamental, foram criando iniciativas sem fins lucrativos, né? Então foi criando todo um campo de empreendedorismo social. O que é de diferente, né, ou que é mais específico quando a gente fala de negócios de impacto, é que a gente junta a lógica de mercado, negócios, então são empreendimentos que vendem produtos e serviços, mas eles são criados para gerar valor socioambiental, seja porque são criados por uma população minorizada, vulnerabilizada, né, e que encontram nesses tipos de empreendimento um espaço de inserção no mercado de trabalho, por serem os próprios criadores, ou seja porque
esses empreendimentos estão oferecendo serviços, né, que não é possível determinado tipo de população ter acesso, né, via políticas públicas, né? Então, a gente tem aqui essa oportunidade da gente poder estar criando, né, uma alternativa a um modelo capitalista tradicional, onde os negócios só visam a própria rentabilidade e a geração de recursos para os seus próprios fundadores, né? Então, acho que é sobre isso que a gente está falando. Esse campo, a gente fez um trabalho bem interessante, depois a gente pode compartilhar para o PNUD, em 2017, onde a gente fez todo um olhar da gestão do conhecimento deste campo no Brasil, né? Como que surgem os primeiros atores, né? Porque tem vários, os empreendimentos, eles são chamados negócios de impacto, essa é uma terminologia mais recente, mas não quer dizer que não existiam anteriormente, né? A gente tem várias experiências, vários casos, e isso desde a década de 80, de empreendimentos solidários, né? A gente vê atividades de geração de renda dentro de organizações sem fins lucrativos, enfim, então a gente tem vários empreendimentos, até negócios que já eram criados atendendo determinados tipos de problemáticas socioambientais e que não se viam como negócios de impacto. Então, a terminologia ela é nova, mas a ação ela já é existente. E o que é novo é quando a gente vai juntando vários atores que acreditam numa proposta diferenciada e querem fomentar esses tipos de empreendimento em diversos locos, né? Então, acho que como você comentou, na semana passada foi falado muito desses espaços importantes de criatividade que são gerados na periferia, muitos empreendedores, né, são fundamentais e que têm oportunidades, né, de negócios na periferia, para a periferia, e tem muitos de pessoas, né, como você que estudou, foi da GV, e eu que sou professora da FEA, a gente estimulando, né, que nossos jovens, eles pensem em empreendimentos, né, que possam atender essa problemática e contribuir de uma maneira sinérgica, em parceria, com órgãos governamentais, né? Então, a gente vê um campo que começa a se estruturar particularmente, né, na primeira década dos anos 2000, né, então isso é ampliado e a gente começa a ver os principais organizações intermediárias deste campo de negócios de impacto, né, como a Artemisia, a Nest Brasil, Impact Hub, enfim, como outros que são criados no início dos anos 2000. E também, nesse mesmo momento, também vão surgindo investidores que começam a olhar para essas oportunidades e falar assim, puxa, a gente precisa direcionar recursos, né? Então, a gente tem os primeiros fundos, né? Como a gente tem de oferta de capital via Citaui, a gente tem a Vox, tem a KIT, a Move, a BenTV, tudo isso começa a se iniciar a partir dos anos 2010, 2012. Então, a gente é um campo bastante novo, mas faz bastante barulho, viu, Daniela? Assim, então, a gente está na fase da adolescência, né? E acreditando muito no nosso potencial transformador, e a gente tem cada vez mais atraindo, né, outros tipos de atores e organizações intermediárias. Então, a gente tem as aceleradoras, a gente tem investidores, a gente tem, como o próprio Diogo comentou, a gente tem um grupo de acadêmicos que tem um papel fundamental de poder estimular via ensino e disseminar esse tipo de conceito e todos os desafios e acompanhar como esses empreendimentos eles podem sair desse vale da morte tradicional de organizações iniciais, chamadas startups, né? Quais são os desafios do crescimento, como que podem ampliar o seu impacto, né, influenciando políticas públicas, ampliando o número de clientes ou revendo, né, padrões, né, e comportamentos do consumidor. Então, a gente tem trabalhado na docência, tem trabalhado em termos de pesquisa, e aí o ICE, então, estruturou uma rede de acadêmicos que contempla mais de 90 docentes no Brasil inteiro e que a gente tem um efeito multiplicador, né? Eu que dou aula para 90, né? E se falo desse assunto, são 90 eventuais agentes de mudança, né? E é isso que a gente quer da academia. E a gente vê, então, um campo que vai dialogando com outros campos, né? Que já são mais consolidados, o campo do terceiro setor,
o mercado tradicional de investimento, né, no setor público. Então, a gente começa a ter mais conexões, né? O desafio, a gente tem hoje, né, alguns grandes desafios, né? Primeiro que a gente tem uma concentração geográfica nas regiões onde esse tema está muito mais debatido, né, que é a região sul e sudeste. A gente vê que isso, claramente, alguns polos de inovação social ficam muito evidentes, né, no Nordeste. A gente tem aí Recife apontando aí, assim, com grandes, né, interessantes casos, né, como a gente também tem em Santa Catarina. Então, a gente começa a ver que há um espaço de desconcentração, mas ainda muito concentrado aqui, e com poucos atores atuando numa região norte ou centro-oeste, né? Então, o fato de ter organizações intermediárias, né, que são incubadoras, aceleradoras, a gente tem a Associação Nacional de Parques Tecnológicos, a Amprotec, tem feito um trabalho belíssimo, né, de incluir esse tema dentro de incubadoras e aceleradoras, e o ICE tem apoiado esse tipo de iniciativa, e é importante que chegue em regiões onde a gente não tenha tantos atores envolvidos. Outro desafio grande é a questão de recursos, né? Recursos, esse capital semente, né? Que a gente tem já fundos de investimento, e aí com ticket médio de investimento já numa casa mais de 1 milhão, ou de 500 mil a 1 milhão, mas ainda falta um capital inicial para testar novos serviços, novas soluções, né? E aí essa conversa com fundações empresariais e mesmo com o ator público, que eventualmente poderia viabilizar espaços de implementação, né, de soluções, né? Ou inclusive um capital semente de microcrédito, né? Ou regular, né, no sentido de facilitar esse tipo de capital que venha de pessoa física para esses empreendimentos, né, crowdfunding. Eu acho que o ator público ele tem um papel fundamental. Então, o desafio que a gente vê, primeiro, é de ampliar o número de empreendimentos, né, da gente poder criar alternativas onde tenha mais capital semente, né, então, acho que o campo já conta com muitos anjos, né, mas eu acho que ainda o ator público poderia contribuir de certa maneira, desconcentrar e romper determinados tipos de bolhas, né, que a gente vê, né? Eu acho que falta muito mais estimular na periferia, estimular empreendimentos, né, que nasçam daqueles espaços, né, que tenham foco na questão da cultura. Tem grandes potenciais na parte de gastronomia, de economia criativa, né, que isso muito fortemente na periferia, e outros empreendimentos, né, que possam se utilizar também de tecnologia para poder ampliar o seu impacto, né? Então, a gente tem aí um grande desafio daquilo que a gente em administração chama de scale, de escalar, né? Não que todos os empreendimentos tenham que ser grandes, a gente não acha que tenha que ter os nossos unicórnios sociais, né? Aqueles grandes empreendimentos podem até vir a ser. O importante é que a gente consiga atingir mais pessoas, porque o nosso quadro, né, os nossos desafios socioambientais são enormes, né? Então, a gente tem que ter mais atores e a gente tem um potencial enorme neste campo, que é uma atuação mais colaborativa. É muito interessante que, assim, que é um grupo que já atua, já faz co-investimento, né, já atua de uma maneira conjunta. Isso é um traço muito peculiar deste campo, e eu tenho, assim, acompanhado quase como tia do campo, né, porque eu sou mais jurássica, né, são todos muito jovens, né, e a gente tem visto uma mentalidade diferente deste empreendedor, né. É uma mentalidade diferente porque ele já criou um empreendimento com o interesse de reverter uma situação, e não que isso não seja um empreendimento lucrativo, porque ele pode ter a opção de reinvestir no próprio empreendimento ou, inclusive, distribuir, caso tenha participação de fundos de investimento. Então, aqui a gente tem que realmente reconhecer, né, que há uma outra forma de fazer negócio, né? E eu acho que isso é tão necessário nos tempos atuais, né? Para aqueles que querem conhecer mais sobre esse tema, não querendo fazer merchan, né, porque até o livro ele pode ser obtido de uma maneira, um download gratuito,
foi uma iniciativa do ICE, né, que estruturou patrocinou um livro onde a gente contou com diversos empreendedores e acadêmicos que escreveram juntos, né, toda a jornada, né, todo esse percurso de como você deve iniciar, né, um negócio de impacto, e tem um capítulo inicial falando do ecossistema, do papel do governo neste ecossistema, né, colocando alguns desafios. Então, acho que a gente recomenda a leitura, e ele pode ser dado download gratuito, né? A gente fez isso propositalmente, né? Mas quem quiser, de fato, ter impresso, e eu adoro impresso, né? Aí a GV foi a editora, e que pode ser, então, adquirido pela GV. Então, acho que com isso, acho que eu já ultrapassei os meus 10 minutos, mas eu queria só dar essa noção mais macro, né? E de muita intersecção, de muita colaboração, mas a gente ainda tem desafios em termos de capital, né, recursos, mas eu acho que esse, de alguma maneira, particularmente na parte inicial, no início do caminho, dessa jornada de empreender, está sendo criados muitos mecanismos diferenciados, né? Então, a gente tem contratos de impacto social, que são, de alguma maneira, parcerias que podem ser estabelecidas, né, com negócios de impacto, com o investidor e com o setor público, né? Tem oportunidades de maior fomento de empreendimentos na periferia, e acho que é importante a gente também nunca imaginar que, quando a gente fala negócios de impacto, seja só a dimensão social. Você falou que vai ter uma live na semana que vem de aspectos ambientais, a gente tem trabalhado esse conceito socioambiental, porque eles estão interrelacionados. Eu acho que por esses 10 minutinhos, acho que é isso, e fico à disposição sua, Daniel. Muito bom, Graziela, adorei aí as suas considerações. Eu também sou jurássico, vamos dizer assim, eu adoro papel e ler livro em papel mesmo. Todas as dicas, tanto o Diogo quanto a Graziela estão dando aqui, a gente depois coloca também no nosso site, e vamos passar para todo mundo, né? Quanto mais gente conhecer, melhor. E dizer que na semana passada foi muito instrutivo a gente falar, por exemplo, com a Adriana, do Instituto Feira Preta, né? Com a Karine, do Responsa, falando das ex-detentas, com a Patrícia Vilela, né? do Cívico, da Humanitas, enfim, a gente está aprendendo muito, e com vocês dois está sendo muito legal também. Eu tenho aqui algumas perguntas para colocar para vocês, dizer que a gente trabalhou um pouco, quando eu fui secretário de Inovação e Tecnologia da Prefeitura, lá com o MobLab, que era o nosso laboratório, e a gente trabalhou muito com startups, o que foi muito, muito interessante, e eu acredito muito no potencial das startups trabalhando junto com o poder público. Mas eu queria saber um pouquinho mais qual que é o perfil, né, de quem é empreendedor ou empreendedora social no Brasil. Se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso, Diogo, acho que primeiro, depois a Graziela, eu agradeço. Bom, Daniel, eu vou usar para essa resposta dados que a gente tem num mapeamento realizado por uma organização chamada Pipe Social, que realizou em 2019 a segunda edição de uma pesquisa chamada Mapa dos Investimentos e Negócios de Impacto, né? Esse mapeamento juntou dados de 1.002 negócios de impacto, então não é o censo, né? Não quer dizer que no Brasil hoje tenha 1.000 negócios de impacto, né? Só na base da Pipe, que é uma plataforma que consolida informações gerais sobre negócios de impacto. Acho que atualmente elas devem ter entre 3 a 4 mil negócios cadastrados, né? Mas eu sei que na base do Sebrae tem uma série de outros negócios. Mas no mapeamento que a Pipe lançou no ano passado, fica claro de que o empreendedor social, ele é um empreendedor altamente motivado por causas, né? Então, a gente sabe que, e isso, a questão da intencionalidade, que acaba sendo um intangível, ao mesmo tempo que é intangível, também é super relevante para a gestão do próprio negócio, né? A professora Grazi sempre nos diz do desafio do dia a dia do empreendedor, quando ele toma uma decisão de para que caminho ele vai, que a gente, de fato, percebe se ele está mais vocacionado para uma transformação social ou não, né? Então, dentro do mapeamento da Pipe,
tem essa questão de fato, que é um empreendedor altamente motivado a solucionar um problema socioambiental, mas que também tem a consciência de que ele precisa ter um modelo de negócio financeiramente sustentável, né? Porque ele sabe que quanto mais bem sucedido for o negócio, mais impacto, mais transformação socioambiental ele vai poder gerar, né? Ele não tem muito dessa dicotomia entre ter que escolher entre ser um modelo de negócio ou ser uma organização, um projeto social voltado para a causa, né? São organizações relativamente novas, né? Desde o mapeamento da APIPE, mais de 1/3 são modelos de negócio que têm menos de 2 anos de vida, e 70% deles têm menos de 5 anos, então são organizações que ainda estão testando o seu formato, o seu modelo de negócio, pilotando as suas estratégias, né? Encontrando o seu público. Em relação ao perfil do empreendedor, a gente tem um perfil de majoritariamente homens, brancos e jovens adultos, entre 30 e 44 anos. E existe uma concentração grande desses empreendedores, pelo menos dentro da base da PAIPE, em São Paulo. Especificamente no estado de São Paulo, 38% da base desse mapeamento está na cidade. E eu acho que, em relação ao perfil, eu queria pontuar 2 coisas que me parecem extremamente importantes, né? A mesma organização, PAIPE Social, fez um outro projeto, um outro estudo chamado Scoring, onde ela entrevistou empreendedores e investidores para tentar chegar num perfil de que tipo de empreendedor os investidores estavam buscando, né? Quando eles vão dialogar e falar, será que eu vou te emprestar dinheiro? Será que eu vou investir no seu negócio? Quando eles começam a identificar as competências que eles esperam desse empreendedor, a gente tem uma fotografia muito interessante e, ao mesmo tempo, preocupante, né? Porque eu acho que tem dois macro blocos de competência que a gente precisa olhar com muita atenção, né? Um primeiro aspecto são de competências socioemocionais, né? Porque empreender é um desafio, empreender no Brasil é maior ainda e prevendo a situação econômica do futuro vai ser ainda mais uma camada adicional de dificuldade. Então, aparece muito critérios de resiliência, de ter que saber delegar, de ter que saber formar um grupo e ser uma liderança para esse grupo, para o processo de empreendimento. E quando a gente está falando de empreender um empreendimento social, tem o aspecto adicional de você ter uma empatia e um conhecimento específico da causa, né? Porque a gente não pode esperar que um empreendedor que nunca viveu um desafio na área de educação ou na área de moradia, se ele não for a campo testar essa solução, identificar o que de fato é um problema, ele não vai conseguir ter uma solução tão conectada com o seu potencial cliente, né? Então, essa leitura de mercado, a gente coloca, inclusive, de quebrar algumas arrogâncias, algumas falsas certezas que o empreendedor possa ter de que a solução dele é altamente relevante, sendo que ele não foi a campo. Do outro lado, que é o outro conjunto de competências altamente relevante, diz respeito a conhecimento de negócios, né? Os investidores esperam muito que os empreendedores saibam falar sobre gestão financeira, que eles entendam sobre modelagem de negócios, saibam falar sobre estudar cliente, especificação. Então, tem todo um linguajar de negócios que esse empreendedor precisa se acostumar, né? Ele não pode achar que entender de negócio é perverter a causa na qual ele quer trabalhar. Ele precisa entender de negócio porque isso vai ampliar a rede de potenciais parceiros com os quais ele quer se conectar. Mas hoje, infelizmente, a gente vê uma lacuna muito grande de empreendedores que estão capacitados, né, em mais alto nível para fazer uma gestão do seu negócio, eu acho que com o nível que os investidores e os parceiros estão buscando. Então, eu colocaria esses 2 pontos do socioemocional e das competências de gestão financeira como 2 lacunas importantes para a gente olhar numa jornada de qualificação dos empreendedores. E se pudesse muito bom, Diogo. Muito se bom. Eu pudesse complementar, Daniel, assim, por favor, professora Graziela. E assim, porque primeiro eu acho que a gente tem que reconhecer que ainda são os empreendedores que de fato, né, conseguiram passar por esse Vale da Morte, ainda são
vem de uma situação bastante privilegiada, né? Assim, então, e a gente vê aí um desafio enorme da gente poder ter mais diversidade, e a questão da inclusão, né, das mulheres, ele passa a ser essencial. Se a gente olha um raio-x, né, do perfil de pessoas que atuam no campo social, eles são majoritariamente femininos, né? Assim, só que quando a gente olha para a parte de campos de negócios de impacto social, que poderia ter muito dessas oportunidades, né, de atuação mais empreendedora de mulheres, a gente vê aí uma inversão, ou seja, a gente ter poucas mulheres, assim, e isso faz grandes desafios para as organizações intermediárias, né? Tem um trabalho bastante bacana e sério, por exemplo, da Yunus, né, junto com organizações, né, que desenvolvem empreendedoras, né, quando o Empreende Aí, que no Jardim São Luís foi feito trabalhos de aceleração de mulheres negras, empreendedoras, né, no Jardim São Luís. Assim, então, acho que tem espaços enormes da gente poder criar mais igualdade também neste campo, né, e assim, igualdade no acesso a financiamento, né, na capacitação. Então, a gente ainda tem uma concentração de jovens brancos na faixa de 30 a 35 anos que passaram por boas faculdades, né, consideradas de primeira linha, e que tiveram essas oportunidades. Infelizmente, a gente tem ainda uma universidade pública que ainda não é tão inclusiva. Graças a Deus estamos revertendo este quadro. Mas, então, este é um grande desafio, da gente poder diversificar e dar condições, né? Dar as mesmas condições para que todos possam empreender aqui no campo. Ótimo, muito bem complementado. Uma pergunta também importante considerando que esse ecossistema, né, de impacto ele é bem heterogêneo, tá certo? Já que diferentes tipos de empreendedores sociais têm diferentes acessos aos recursos necessários para desenvolver seus negócios. Como é que os governos podem equilibrar o apoio tanto a empreendedores sociais que trabalham mais, por exemplo, com a periferia, quanto aqueles com mais recursos a partir de políticas públicas? Peço também que o Diogo comece e depois a professora Graziela complementa. Bom, Daniel, essa provocação, eu acho que me remete inicialmente para um aspecto de assimetria de informação, sabe? Eu tenho a sensação que no município como São Paulo, tenho a certeza de que no município como São Paulo tem muita coisa acontecendo. Tem uma série de organizações públicas e privadas que estão atuando para fomentos de negócios, sejam mais sociais, sejam mais, né, tecnológicos, sejam mais de base, sejam, né, modelos que consigam juntar todas essas características, mas eu sinto falta da gente ter uma visão um pouco mais clara de como essas organizações estão ajudando os empreendedores ao longo da sua jornada, e se a gente poderia fazer um arranjo um pouco mais sinérgico entre todas essas iniciativas. Então, vou tentar ser um pouco mais claro, né? Quando a gente pensa numa jornada do empreendedor, vai desde o processo dele entender aonde estão os desafios, dele olhar para esses desafios sociais e ambientais e perceber que eles podem ser resolvidos através de um modelo de negócio, né? Depois dessa inspiração, ele vai prototipar uma solução, depois ele vai colocar no papel, aí ele vai buscar tração, até buscar escala. Eu tenho a sensação de que a gente tem, em cada uma dessas etapas, a gente precisa de recursos diferentes, recursos técnicos, né, conhecimento, e recursos financeiros, tipo de dinheiro diferente. Em algum momento é doação, em outro momento pode ser um microcrédito, em outro momento pode ser um financiamento coletivo, depois pode ser um investimento de um fundo, etc. E eu acho que os empreendedores que estão começando nessa agenda, que não tem tanto traquejo de mercado, né? Talvez que não tragam essa experiência anterior profissional, como, né, um profissional que já saiu de um mercado tradicional e resolve empreender, ele não tem ciência de onde ele pode começar essa jornada, onde ele pode buscar ajuda e quem são os parceiros que poderiam ajudar em cada uma dessas etapas.
E eu acho que quando a gente começa a discutir, poxa, onde entra o Sebrae, onde entra o Senac, para que serve o FabLab, para que serve, aonde está o microcrédito, o que a Secretaria do Trabalho está promovendo, o que outra secretaria tem feito, o que os institutos e fundações têm fomentado, se existe algum fundo que ele pode recorrer. Então, eu acho super importante, já que você nos deu essa possibilidade de pautar, né, de recomendar a política pública, que ela comece tentando fazer esse mapeamento inicial do que já existe e como essas coisas que já existem estão ajudando os empreendedores ao longo da sua jornada, como isso está chegando para os empreendedores no mapa de São Paulo e se existe alguma barreira de entrada que que a gente consiga diminuir, né? Como que o empreendedor da periferia, no extremo leste, no extremo sul, vai conseguir atravessar essas pontes e chegar e acessar esse recurso. E, se você me permite, tem um segundo ponto que me parece importante dentro da política pública, que é ajudar o empreendedor a identificar essas oportunidades, né? Onde ele deve empreender. Eu acho que ele pode chegar muito animado com a causa da educação, com a causa da saúde, com a causa de acesso à água, mas quanto mais a gente conseguir dar dados para esse empreendedor, né, onde mostrar para ele que políticas públicas já existem, que dificuldades essas políticas públicas têm e que oportunidades existem para serem complementadas por soluções de mercado, né? Se existe possibilidade de ter colaborações públicas para que testes sejam feitos, né? Se é uma solução que o governo possa ser um comprador, se o cliente direto é a população de baixa renda, se é uma solução que uma grande empresa pode comprar ou internalizar. Então, eu acho que ajudar o empreendedor que está começando ou quer ter um empreendimento mais vocacionado para resolver um desafio social e ambiental, seria importante a gente ajudar esse empreendedor a conhecer os desafios sociais e ambientais, dar dados para eles, dar oportunidades para ele testar essas soluções em campo. 2 palpites. Não, ótimo. Vou só, antes da professora Graziella complementar, e a gente está chegando quase já ao nosso final da nossa live, infelizmente está passando muito rápido, dizer que a equipe legislativa do nosso gabinete, que ela é extremamente competente e rápida, já está postando os links para os estudos citados pela professora Graziella aí nos comentários da live. Então, quem está acompanhando já vai ver isso. E só para a professora também complementar, a Ivete faz uma pergunta, que ela na periferia a gente tem um grupo que atende somente mulheres vitimizadas. Se você tem alguma dica para que possamos nos profissionalizar. Então, complementar aí também, já respondendo essa também, professora. Bom, enfim, acho que vai ser mas pouco tempo para a gente poder, eu acho que um traço, né, que você perguntou do perfil, são todas as pessoas que atuam nesse campo são muito entusiasmadas, né, com muita vontade de fazer acontecer, até porque a gente não pode se contentar com a situação que a gente vive, né, de desigualdade. Mas eu queria puxar o gancho da fala do Diogo, dizendo que eu acho que o papel do governo é essencial, Daniela, assim, por isso eu te parabenizo muito por todas as suas iniciativas e aquilo que você está fazendo, se propondo a fazer essa consulta pública, né? A gente sabe que existe, você como gestor público sabe que tem o conceito de poverty penalty, né? Existe uma penalidade por ser pobre, e uma dessas penalidades é justamente a falta de informação e de acesso a determinados tipos de capital social, não só capital financeiro. Então, o ator público, né, ele é um orquestrador, ele de fato ele tem que atuar, né, assim, para que você diminua essa assimetria, né? E um dos aspectos é a informação, como o próprio Diogo falou, publicizando oportunidades, eu acho que fomentando e fortalecendo para que oportunidades, iniciativas que são muito pequenas, de uma maneira que trabalhe de uma maneira mais conjunta, elas podem gerar muito mais impacto, né? A gente tem uma agência de desenvolvimento, a DISAMPA, que já faz trabalhos muito incríveis na parte de programas do VAITEC, que já estimula empreendimentos de tecnologia na periferia, que poderiam ser, né, trabalhados em sinergia com outras iniciativas, outras aceleradoras. Então, também atuar e apoiar aceleradoras, né, ajuda que essas aceleradoras atinjam uma população
que ainda não tem todo esse tipo de formação, como o próprio Diogo falou. Mas também tem um chapéu de comprador, né? Assim, então, acho que tem compras públicas, né, que poderiam ser estimuladas, né, pensando nesses empreendimentos que poderiam aí gerar impacto socioambiental, né? E regulador, né, destravando, né, determinados tipos de procedimentos, né, e regras, né, para que esses tipos de empreendimento possam acessar determinados tipos de linhas de financiamento ou mesmo na prestação de serviços, né, na área da educação, na área da saúde, na área da habitação. Então, acho que isso é fundamental. Voltando, indo para o ponto, né, da nossa Ivete, né, você comentou, a Ivete, acho que a gente tem já algumas iniciativas, por exemplo, na própria Faculdade de Economia e Administração, da qual eu sou professora associada, existe uma incubadora de negócios sociais e também dá suporte para organizações sem fins lucrativos, e aí a gente pode direcionar, quer dizer, e é sem nenhum custo, né? Então, a gente tem algumas organizações que fazem, né, esse tipo de apoio e suporte. Então, um aspecto que o próprio ator público poderia fazer é, de fato, dar visibilidade, né, onde as pessoas pudessem saber os canais aonde procurar, porque nem tudo o governo precisa oferecer, mas ele pode, né, juntar as partes envolvidas, né, quase montando uma plataforma onde essas informações elas pudessem ter acesso e para que empreendedoras, né, que devem ter iniciativas lindas como da Ivete, né, possam ter o apoio para que elas possam profissionalizar a sua atuação e poder ter mais escala, né? Então, acho que este é um papel fundamental, porque essas iniciativas já existem, né? A gente já tem muita coisa bacana, né? Então, acho que é uma questão da gente poder orquestrar melhor, né? E eu acho que, em termos de capital semente para determinados empreendimentos, acho que isso é importante, via as agências de desenvolvimento municipal e estadual, e também facilitar, né, editais, recursos para organizações intermediárias que poderiam multiplicar estes valores atendendo determinados tipos de empreendedores que têm mais dificuldade de acessar, né, fundos de investimento de impacto e aceleradoras, né, de impacto. Olha, muito esclarecedor. Eu estou aqui sentindo uma pena, a gente está encerrando já, porque está sendo muito legal, mas eu queria manter contato com vocês e que a gente possa continuar conversando sobre esse assunto que é tão importante, tá certo? Queria, de novo, convidar a todos para participar da nossa consulta pública de negócio de impacto social. Como eu falei no começo, ela está sendo postergada até o dia 15 de junho, então entre no nosso site, danielnenberg.com.br, para que todo mundo possa contribuir e fazermos, de fato, um projeto de lei o melhor possível para a cidade de São Paulo sobre esse assunto, com a contribuição de todo o pessoal que trabalha com isso, o pessoal que vive disso e o pessoal que gosta disso. Então, é um grande prazer, queria agradecer muito ao Diogo, à Graziella, a professora Graziella. A gente vai mostrar todo o material que vocês citaram aqui, vamos ficar realmente em contato, convidar que na próxima sexta a gente vai continuar essa discussão com outras pessoas que pensam ou que são empreendedores, né, de impacto social, para que a gente dê continuidade a esse debate que é tão importante, e eu aprendi muito hoje, né? Queria dizer que quem quiser ver a nossa live completa, a nossa entrevista completa, também aí entrar no nosso site, danielnenberg.com.br, ou através do WhatsApp 98405-5460. Muito obrigado, Diogo, Graziella, um ótimo final de semana para vocês, até breve, um abraço muito grande a todos que estão nos vendo e ouvindo, e obrigado de novo. Tchau, Obrigado. gente. Tchau, tchau. Obrigada, até a próxima. estou à disposição. Muito bom. Obrigado, Graziella. Obrigado, Diogo. Um abraço grande, viu? Tchau, gente.